Nesta última lição, nós vamos focar os dois últimos capítulos da Bíblia. Neles é revelado o propósito último de Deus. O livro do Apocalipse nos leva do presente à eternidade e nos faz ver e antever o novo mundo de Deus. Uma coisa importante a notar logo no início. O reino de Deus, a Nova Jerusalém, não é algo que nós construímos. Mas João viu a Nova Jerusalém descer pronta do céu. O reino de Deus é obra de Deus. E não obra humana. Isso é algo muito importante, porque se fosse obra humana, seria como foi a Torre de Babel. Só terminaria em confusão, porque nós não somos capazes de produzir algo que realmente seja perfeito e eterno. A Nova Jerusalém está pronta, preparada para receber os vencedores. E João viu a Nova Jerusalém descer pronta do céu. Nessa visão, João vê algumas coisas que nos parecem muito estranhas. Em primeiro lugar, o formato da Nova Jerusalém. Ela é uma cidade inimaginavelmente grande, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de profundidade e 2.200 quilômetros de altura. Até a cidade de São Paulo, em comparação, parece um povoadozinho perdido no espaço. Porque 2.200 quilômetros é como daqui até Salvador, mais ou menos, de Curitiba a Salvador. Inimaginavelmente grande. Por que essa descrição? Eu não sabia também, porque até que aqui em Curitiba foi construído um monumento aos imigrantes semitas, árabes. Na cultura semita, o ideal é um cubo. E João descreve a Nova Jerusalém como um cubo. Quer dizer, é a cidade perfeita. E por isso tem essa descrição. Ela é perfeita e ela é indescritivelmente grande. Isto é, há lugar para todos que Deus quer acolher. Não vai faltar lugar. No Evangelho de João diz: meu Pai preparou lugar e eu vou preparar lugar para vocês junto ao meu Pai. E há muitas moradas junto ao Pai. A Nova Jerusalém tem espaço para todos, homens e mulheres de todos os tempos, que ouviram e creram na boa nova do amor de Deus. Quais as características da Nova Jerusalém? Uma característica é que, de alguma forma, essa descrição da Nova Jerusalém supera a descrição do Éden nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Se em Éden havia uma árvore da vida, na Nova Jerusalém há um rio, cuja margem estão inúmeras árvores e que trazem fruto de mês a mês. De alguma forma, a visão está dizendo para nós que a presença, o reino glorioso que Deus preparou vai superar em muito o que nós podemos imaginarmos. A Nova Jerusalém tem duas marcas importantes. Uma marca é
que nela não haverá templo. No Antigo Testamento, o templo era entendido como um lugar da presença de Deus. Era, por assim dizer, o banquinho no qual Deus punha os seus pés. Na Nova Jerusalém não vai haver templo, porque a separação entre nós e Deus está anulada. Não há mais a cortina da invisibilidade nos separando de Deus, porque totalmente libertos do pecado, vencedores pela morte de Cristo, nós podemos olhar Deus de face a face. De modo que o que nos faz e traz tanta aflição, que nós não podemos ver a Deus, na eternidade será definitivamente superado. Nós podemos estar na presença gloriosa de Deus e adorá-lo face a face. Deus estará presente em nosso meio e nós seremos a sua família. E a segunda implicação desse estar na presença de Deus, a segunda característica da Nova Jerusalém, é que com isso todo sofrimento e toda aflição serão superados. Toda lágrima será enxugada. Não haverá mais aflição, não haverá mais sofrimento. Por maior que tenha sido a aflição e o sofrimento dos filhos de Deus neste mundo, por mais doloroso que seja a dolorosa caminhada com Jesus aqui, no reino de Deus, tudo isso está superado. É algo tão maravilhoso, é um peso de glória tão grande, como diz o apóstolo Paulo, que a gente de bom gosto suporta e carrega as aflições desse tempo. Que promessa maravilhosa! E quem poderá entrar neste reino? Os que forem vitoriosos. É a promessa com a qual Jesus termina as 7 cartas. Tanto as cartas para as igrejas que têm problemas, que nós tratamos na segunda lição, como nas cartas nas igrejas que são muito problemáticas, que nós tratamos na terceira lição, ou como nas cartas para as 2 igrejas que eram fiéis e que estavam sofrendo muito. Todas essas cartas terminam: ao vencedor eu darei participação na glória eterna. Então, quem participará, quem entrará, são os que foram vitoriosos, os que permitiram que sua vida fosse corrigida, que sua vida fosse restaurada na caminhada de fé. E isso não significa que não existisse mais possibilidade de ficar de fora. Não. No capítulo 22, versículo 7, no versículo 7 é muito claro que haverá quem ficará de fora. Quem não se deixa corrigir, quem resiste ao propósito restaurador de Deus, quem não permite que Jesus interfira na sua vida, não vai ser vencedor. E vai colher o que escolheu. Por isso, fora ficarão os imorais, os que não se deixaram restaurar e corrigir e reconduzir ao caminho da verdade. Isto é uma palavra que a gente, em nossos tempos, não ouve muito. Lembro de uma senhora idosa que perguntou ao meu falecido pai por que em nossos tempos pouca gente fala do temor a Deus. Você já ouviu uma pregação sobre o temor a Deus? Quem decorou o Catecismo de Lutero lembra que na explicação dos mandamentos, Lutero começa toda a explicação sempre assim: devemos temer e amar a Deus.
Temer significa respeitar, reconhecer a autoridade, submeter-se à sua autoridade. Não é ter medo, mas é ter respeito. Quem não tem respeito, quem não teme a Deus, vai fazer o que quer. E ao fazer o que bem entende, colherá o que escolheu. E nisso também o livro de Apocalipse é muito claro. Fora ficarão. E aí enumera as várias situações que se caracterizam como resultado, como fruto dessa reunião. Por fim, uma palavra final sobre o livro de Apocalipse. Eu já o estudei com grupos várias vezes. E ainda sou um aprendiz iniciante. O livro de Apocalipse faz tantas alusões ao Antigo Testamento, a outras passagens do Novo Testamento, que a gente nunca consegue lembrar todas elas. Mas numa coisa o livro do Apocalipse é muito claro. Enclara a nossa visão para o que realmente importa. Nos ensina a olhar para a história do mundo à nossa volta nos dias de hoje, com olhos críticos e com a percepção de que o que importa no mundo de hoje não é aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós esperamos, segundo a promessa da palavra de Deus. Pergunta que você e eu temos que nos fazer ao ler o livro do Apocalipse é se nós queremos abrir-nos para essa visão de futuro, se nós queremos e estamos dispostos a esperar e viver na esperança de que Jesus volta. E se essa nos marca, então importa ser a Ele. O livro de Apocalipse termina com a promessa de Jesus: eu volto sem demora. Como vai ser essa volta de Jesus, como nós vamos experimentar ela, pode variar, porque para Deus 1000 anos são como algumas horas da noite para nós. Mas Ele pode nos chamar antes. E nós precisamos estar preparados. Preparados pessoalmente e dispostos a ajudar outros a estarem preparados. Porque quantas pessoas à tua e à minha volta vivem sem se dar conta de que Jesus vai voltar. E eles não podem ficar desprevenidos porque nós deixamos de avisá-los. É preciso que nós vivamos a esperança da volta de Jesus e nós compartilhemos essa certeza a quem convive conosco. Que Deus os abençoe.